Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje nós vamos para mais um videozinho aqui sobre criminologia. Para quem já está acompanhando, esse é o quinto vídeo da série que eu venho fazendo. A gente começou com os conceitos iniciais, passamos para as escolas clássicas e positivista, que foram os primeiros passos ali acadêmicos da criminologia. Entramos nas escolas sociológicas do consenso, né, que nós estamos trabalhando, vimos a escola de Chicago, a teoria da associação diferencial, e hoje, ainda dentro dessa lógica, dessa concepção sociológica do consenso, segundo a qual a maioria dos membros ali da sociedade partilham de uma fé nas instituições, nos órgãos de controle, de repressão, a gente vai trabalhar com as teorias da anomia, certo? Lembrando que quem quiser aí se inscrever no canal, curtir, avaliar o vídeo, comentar, é sempre legal toda forma de interação aqui. Bom, sem mais delongas então, pessoal, as teorias da anomia, elas foram formuladas por diversos autores. A gente vai trabalhar com dois, né? Que o primeiro deles é o Durkheim, talvez o principal difusor desse conceito de anomia, ali na Europa, na França do século XIX, né? Com os trabalhos dele, a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico e o livro dele sobre o suicídio. E um pouquinho mais para frente, o Robert King Merton, nos Estados Unidos, com seu livro da teoria social e estrutura social, né? Como eu disse, foi publicado ali já na passagem para a segunda metade ali do século XX. A primeira coisa que a gente vai abordar, então, já que são teorias da anomia, é evidente que esses teóricos eles se valem desse termo, né? Anomia, para pautar suas teorias sociais e criminológicas. Anomia, vejam pessoal, é um termo que etimologicamente a gente pode abstraí-lo do grego, esse prefixo a, que significa ausência, e o radical nomos, que é norma. Logo, seria a ausência de normas. Mas aqui é importante compreender não anomia exatamente como ausência de normas, no sentido não existem normas, não existem regras, não existem leis, né? Na verdade, o estado de anomia é um estado em que as normas, as regras, as leis que existem até formalmente num grupo social, elas não cumprem mais o seu papel, elas não têm mais eficácia ali naquele meio social, as pessoas não seguem mais aquelas normas. Ou seja, elas não têm nenhuma função estabilizadora, elas não têm nenhuma ação sobre a consciência coletiva dos cidadãos, dos membros de uma determinada sociedade. É por aí que a gente vai entender o conceito de anomia, tanto no Durkheim quanto no Robert Merton, né, que são os dois principais teóricos que trabalham com isso e também trabalham com a anomia no âmbito criminal. A gente vai começar falando do Durkheim, até por ordem cronológica. Vamos aqui, ó. O Durkheim, ele é um sociólogo funcionalista, assim como Merton, na verdade, né? Ambos são funcionalistas. E a gente precisa entender esse conceito de funcionalismo. O que é um sociólogo funcionalista? O que é entender a sociedade pelo prisma do funcionalismo? Vejam, o Durkheim, ele é considerado assim um dos pais da sociologia. E era importante fundamentar a sociologia, abrir espaço acadêmico para a sociologia, né, na época que ele estava escrevendo. Era uma ciência nova, como outras ciências que surgiram no século XIX. Então, para isso, ele toma de empréstimo um certo vocabulário de outras ciências, e sobretudo as ciências naturais, biológicas, que já eram mais bem fundamentadas academicamente, a tipologia das espécies, teoria da evolução, tudo isso na academia já era forte. Ele toma de empréstimo esses conceitos que já eram fortes para fazer a sua teoria social, né? Embasar mais fortemente a sua teoria social num contexto acadêmico. E vejam, o funcionalismo, então,
segundo ele, eu vou até ler a definição dele aqui, para você ver como essa definição de funcionalismo, pensar a sociedade a partir do funcionalismo, tem muito a ver com a forma que se pensa as teorias das ciências naturais a respeito do organismo, do corpo humano. Vejam vocês, uma passagem da divisão do trabalho social, né, em que o Durkheim diz: a palavra função é empregada de duas maneiras diferentes. Designa ora um sistema de movimentos vitais, abstração feita de suas consequências, ora a relação de correspondência que existe entre estes movimentos e algumas necessidades do organismo. É assim que se fala da função de digestão, de respiração, etc. Ou seja, função para o organismo é essa relação de interdependência que os órgãos vão estabelecendo uns com os outros. Você tem a função digestiva, você tem função cardiovascular, e tudo isso deve funcionar para que o seu corpo permaneça em pé, não é verdade? E numa sociedade, há também funções a serem mantidas para que aquela sociedade permaneça em pé, permaneça harmônica. E essas funções, elas são identificadas a partir das instituições que se estabelecem nessas sociedades, né? As religiões, as leis, as instituições em geral, como no caso criminologicamente falando, as instituições carcerárias, o direito penal, ou seja, essas instituições que mantêm uma certa coesão, uma certa consciência coletiva, um regramento na sociedade, certo, pessoal? Pois bem, o Durkheim ele vai estudar, então, essas instituições e vai notar também quais são as disfunções sociais, né? E quais são as consequências dessas disfunções. Ou seja, quando uma instituição, quando uma lei, quando a divisão do trabalho, por exemplo, né? Quando isso não está mais funcionando, quando a fé coletiva nesses dispositivos sociais, de organização social, já estão abalados, aí nós estamos então numa situação anômica, certo? E a gente vai então, primeiramente, eu quero fazer alguma relação então dessa teoria da anomia Durkheim e como o crime, como a questão da criminalidade ganha relevância na obra Durkheim. Lembrando que a gente não pode considerar exatamente Durkheim um criminólogo, ele é mais um sociólogo. Ele não tem, assim, a sua obra, ela não é voltada para o estudo do crime exatamente. Ela é voltada para um estudo mais geral da sociedade. Mas é evidente que o fenômeno do crime, ele existe em todas as sociedades, algum fenômeno que desvia das normas, que abala fés, as fés coletivas, né, das sociedades. Isso para o Durkheim existe em todas as sociedades e em alguma medida a gente vai ver que ele é até positivo, né, para dar liga naquela sociedade, para dar um sentido de fé nas normas daquele grupo. O Durkheim ele vai estudar, ele vai, na verdade, categorizar diferentes tipos de sociedade, né? Dois tipos. Temos as sociedades arcaicas ou primitivas, né? Que, segundo ele, são mantidas ali, elas são organizadas, segundo uma lógica de uma solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica, para o Durkheim, é um tipo de ligação, né, entre os diferentes seres sociais, é, enfim, diferentes pessoas que habitam naquele grupo, que não é pautada por uma grande diferenciação entre as pessoas, diferenciação de classe, diferenciação de trabalho, por exemplo. Todas as pessoas trabalham com a mesma finalidade, para aquele coletivo, para a sociedade se manter como um todo. Por isso que aqui a gente está falando, às vezes, de clãs, estamos falando de tribos, né? E, poxa, meu gatinho hoje tá doido aqui, né? Ixi, Maria pulou ali em cima. Bom, então, gente, é isso. São sociedades ainda muito fechadas.
são sociedades ainda muito fechadas ali, né? Elas não se abrem para grandes diferenciações. Desculpa que eu até perdi a concentração agora, mas essa já é, gente, acho que é a terceira vez que estou gravando esse vídeo. A primeira deu errado, a segunda deu errado. Agora eu falei assim, olha, pode cair o mundo que eu vou continuar com esse vídeo aqui ainda que a anomia pese sobre mim. Estou aqui diante de uma situação anômica, disfuncional, mas eu vou continuar. Pois bem, essas são sociedades arcaicas, primitivas, né? Não há divisão do trabalho, há ali uma necessidade de sobrevivência do grupo como um todo. As atividades, elas não são divididas, ó, você é o pedreiro, você é o marceneiro, você é o escritor, você é não sei quem. Não, é tudo junto para sobrevivência mesmo material daquela sociedade. Portanto, o crime, algum ato que infringe ali aquelas normas de conduta, ainda que não sejam escritas, né, mas que infringam ali as normas primordiais de convívio, né, que geram coesão naquele grupo, ele deve ser exemplarmente punido, né? Uma punição que muitas vezes ela não tem nenhum senso de proporcionalidade, ou seja, você furtou alguma coisa, você morre, você é queimado, enfim, são crimes que devem ser punidos de forma exemplar, muitas vezes passando até da figura do indivíduo que o cometeu, né? Passando até para gerações posteriores. Olha, os seus filhos, seus netos, até não sei quanta geração, eles devem continuar sendo punidos, né? Já nas sociedades contemporâneas ou diferenciadas, né, como o próprio nome já diz, a gente tem uma lógica de diferenciação dos indivíduos. Os indivíduos eles têm trabalhos diferentes, né, que servem para a sua própria sobrevivência como indivíduo, afinal essa questão do indivíduo ela ganha relevância, antes nem havia isso, e, portanto, os indivíduos têm trabalhos diferentes, funções diferentes para aquela sociedade. É evidente que essas funções são interdependentes, né, como um organismo, que tudo deve funcionar mais ou menos ali segundo algum parâmetro de equilíbrio, de funcionalidade. Dentro dessa lógica aí das sociedades contemporâneas, há essa relação de solidariedade orgânica, né? Que justamente orgânico no sentido de que há diferentes órgãos, e esses órgãos funcionam ainda que com uma certa independência, mas mantendo relações vitais, assim, digamos, com os demais órgãos. De modo que, assim, em ambas as sociedades existe uma consciência coletiva. Pode ser uma consciência coletiva mais mecânica, né? Ou uma consciência coletiva orgânica, mas de todo modo ela existe, né? E o fenômeno do crime, segundo a perspectiva do Durkheim, ele não é um fenômeno que anômico, no sentido de que ele quebra, ele rompe essa consciência coletiva. Ao contrário, em alguma medida, o crime é positivo, porque ele reforça a crença social nas normas, nos sistemas de controle daquela sociedade, certo, gente? Olha que curioso. E o crime também, o Durkheim, ele abstrai dessa sua teoria uma função da pena, né? Que ele diz que a pena, sua verdadeira função é manter intacta a coesão social, mantendo toda a vitalidade da consciência comum. Portanto, ele tem essa visão retributiva da pena, né? Tipo, o cidadão que cometeu algum ato infracionário ou desviante, ele deve receber essa retribuição com a pena no sentido de reforçar a fé da sociedade naquelas normas, né? Isso acontece, por exemplo, quando tem um crime, sobretudo esses crimes que sensibilizam muito a gente, né? Crimes de homicídio, às vezes homicídio infantil, eles chocam tanto a sociedade que, apesar de eles serem horríveis, né? E é bom que não tenha, mas de uma maneira ou de outra acontece uma sensação na sociedade de coerência, de que aquilo deve ser evitado, de que aquilo deve ser punido. Então vejam, crime por si só não é um fenômeno anômico para o Durkheim, tá, gente? O crime pode até ter essa função estabilizadora, né? Para vocês terem uma ideia. No entanto, há
movimentos de anomia, sim, relacionados à questão criminológica. A anomia ela ocorre quando os mecanismos reguladores da ordem social, ou seja, as normas principalmente, elas não cumprem mais o seu papel estabilizador. A sociedade não acredita mais naquelas normas, aquelas normas elas não fazem mais sentido. É o exemplo das revoluções, contextos revolucionários, em que você tem um regime estabelecido com suas normas, suas leis, mas aquelas normas e leis não fazem mais sentido para o grosso ali da sociedade e a sociedade se rebela contra aquelas normas, inclusive infringindo essas normas, evidentemente, né? E trouxe até aqui uma foto, né, da Revolução Francesa, em que você tinha o Ancien Régime, regime antigo lá da monarquia absolutista, que estava caindo em descrédito, havia uma ascensão da classe burguesa, que não via mais sentido naquelas normas monárquicas e pretendia logo colocá-las abaixo mesmo. E isso gera uma situação de anomia em que você perde a fé em determinado conjunto de normas, mas é evidente que depois de um tempo outras normas vão surgindo e essas normas vão se tornando estáveis. Na França isso demorou para acontecer, viu, gente? Depois teve Napoleão, depois voltou monarquia, depois teve o Luiz Bonaparte, enfim, demorou, mas o que ele entende é que sim, depois de um período revolucionário de transformação social, novas normas ali, uma nova fé coletiva é instaurada. Pois bem, nós temos também fenômenos no âmbito criminal que são situações anômicas. E eu trouxe aqui, por exemplo, o fenômeno criminal anômico dos nossos tempos, que para mim é a guerra às drogas. Por que a guerra às drogas? Porque existem normas que combatem o tráfico de drogas, voltadas, né, à repressão ao tráfico de drogas. Existem instituições voltadas a isso, as polícias, o cárcere, certo? Toda a justiça criminal, um Estado que gasta muito. Esses banners, eu trouxe três aqui. Bom, o banner aqui, né, esses cartazes que informam, por exemplo, o custo que se faz aqui, que se tem da guerra às drogas no Brasil, né? O que se poderia fazer até com o dinheiro, né? Se um ano de guerra às drogas, você pagaria um auxílio emergencial para 728 famílias, construiria escolas, 462 escolas, pagaria aluguel social para 156 mil famílias, né? Então, o Estado tem um custo muito alto. Existem normas ali, mas essas normas, elas não são capazes de cumprir a sua função estabilizadora, não estão sendo capazes de cumprir a sua função estabilizadora, porque mesmo com tudo isso, 70% da população carcerária no Brasil, ela vem oriunda do tráfico de drogas. O tráfico de drogas não demonstra nenhum sinal de fraqueza, até porque ainda existem muitos consumidores, né? Então é uma relação de anomia, em que as normas sociais ali do Estado, elas não cumprem mais o seu papel, são incapazes de cumprir o seu papel. Talvez seria um momento, inclusive, do Estado pensar em outras formas, né? Porque ao invés de continuar mantendo essa situação anômica que gera gasto, que gera mortes, que gera violência, seria talvez possível pensar em outra estratégia, né? Para fugir dessa situação anômica de perda dessa fé. Lógico, muitas pessoas ainda mantêm uma fé, mas na prática, quando a gente analisa do âmbito criminológico, o que a gente vê é que, mesmo com todo esse aparato repressor do Estado, o tráfico continua crescendo. Então, são normas que não estão cumprindo o seu papel, não é? E as pessoas também continuam consumindo drogas. Pois bem, isso é o que eu queria falar no âmbito da teoria da anomia para o Durkheim pontuar bem especificamente que crime por si só não é um fenômeno anômico. O crime ele pode inclusive reforçar a fé na utilidade, no funcionamento das normas sociais.
ele se torna um fenômeno anômico quando ele não é mais capaz de reforçar essa fé, que as normas estão lá, mas é como se não existissem as normas, que é o que, na minha opinião, acontece com a questão das drogas. As normas existem, mas o tráfico ele tem uma força tão grande e o consumo de drogas também, que essa fé nas normas ela é muito abalada, ela está colocada em suspensão em diversos casos, né? Eu vou abordar agora com vocês aqui a questão da anomia por Robert Merton. Ele trabalha nesse livro a Teoria Social, né, e Estrutura Social, que é de 49, com o conceito de anomia. É importante frisar esse contexto, né, de escrita do livro dele ali, né, publicado em 49, porque era um momento ali dos Estados Unidos, é um autor norte-americano, um momento de pujança econômica, grande pujança econômica. Os Estados Unidos estava ali financiando a recuperação da Europa, né, no pós-guerra, a sua indústria ela tinha uma força enorme, havia uma fé imensa naquele estilo de vida americano, no American Dream, o self-made man, aquela pessoa que é capaz de ganhar dinheiro, de enriquecer, enfim, de viver uma vida luxuosa. Tudo isso ali dava uma certa liga para a sociedade americana daquele período, né? Havia aspirações econômicas e culturais que geravam uma certa ambição coletiva mesmo. Robert King Merton ele fala que os americanos eles viviam à época com o desejo de receber pelo menos 25% a mais do que eles já recebiam, independentemente da classe social que eles estavam. Ou seja, se era pobre queria enriquecer, se era classe média queria enriquecer e se era rico queria enriquecer ainda mais, né? Uma cultura voltada a isso. E o Merton ele vai analisar a anomia, que segundo ele vai acontecer em que sentido? Quando você tem uma sociedade com uma forte aspiração, no caso da sociedade norte-americana, uma forte aspiração econômica por parte das pessoas de crescimento econômica, mas quando essa aspiração ela está associada com a indisponibilidade de meios lícitos para que seja realizada, isso vai gerar comportamentos anômicos, ou seja, comportamentos que fogem à norma. Então, por exemplo, você tem lá uma pessoa que quer enriquecer, mas ela não tem um meio lícito para isso. Quais seriam os meios lícitos? Você estudar, né? Você fazer aquele caminho bonitinho da classe média. Você estuda, estuda no colegial, depois você vai para a faculdade, depois você arruma um emprego, e aí você vai crescendo dentro do emprego. Mas e quem não tem essas condições exatamente, né? Para quem está indisponível isso? Essa pessoa, como ela está naquele grupo social, ela também partilha muitas vezes dessas grandes aspirações econômicas. Mas como ela não tem os meios lícitos para tal, ela vai se valer de meios ilícitos para enriquecer, né? E aí você tem os meios ilícitos como o crime, evidentemente, né? Seja o crime, enfim, de roubo, furto, mas também crimes do colarinho branco, porque o Merton ele também vai falar que grandes empresários se destacaram nos Estados Unidos justamente porque eles tinham uma aspiração econômica muito forte, mas não estavam nem aí para as normas, não estavam nem aí para as normas que eram necessárias, que era necessário cumprir para se chegar a enriquecer de maneira lícita, né? E aí, dentro desse quadro social de aspirações e a possibilidade ou não de cumprir essas aspirações de uma forma lícita, o Merton vai estabelecer uma tipologia de como os indivíduos se comportam frente a esse estado de coisas, né? E aí, estado de coisas que eu falo é isso. Você tem aspirações de enriquecimento, né, que permeavam a sociedade norte-americana do período, e você tem as normas que devem ser cumpridas, né, em sociedade, as suas leis, enfim. Então, dentro dessa tipologia, ele vai identificar, por exemplo, um tipo muito comum, que é o tipo conformista. Esse tipo conformista é aquela pessoa que tem uma fé e uma adesão tanto aos objetivos daquela sociedade, ou seja, ele partilha dos mesmos objetivos econômicos e culturais de uma determinada sociedade, e ele também adere às normas daquela sociedade.
né? Ele não faz nada para enriquecer, por exemplo, ilicitamente. É o tipo mais comum e cumpre uma função estabilizadora. E a palavra função aqui é importante, porque o Merton também é um sociólogo funcionalista. Nós temos também o tipo ritualista, que é a pessoa que ela renuncia aos grandes objetivos de enriquecimento. Ela não tem essa aspiração, mas ela adere às normas. Nós temos o exemplo de um burocrata, por exemplo, um burocrata que ele está ali trabalhando numa repartição pública, por exemplo, e ele não tem nenhum objetivo de enriquecer, né? Até porque o salário dele vai continuar ali com uma certa estabilidade, sendo o mesmo. O objetivo dele não é enriquecer, mas ele adere a todos os protocolos, todas as burocracias, todas as normas. Se aparecer lá com um documento que não tiver carimbado do jeito certo, não vai rolar, vai ter que fazer todos os carimbos certinhos, ou seja, há uma adesão muito forte às normas, mas ao mesmo tempo uma renúncia a essas grandes aspirações econômicas. Nós temos também, segundo Merton, o tipo retraído, que é aquela pessoa que renuncia a ambos. Ele renuncia tanto aos objetivos, às grandes aspirações econômicas, como às normas sociais. Então ele vira na sociedade uma espécie de pária, né? Ele vira, nós temos o exemplo do hippie, por exemplo. Aquela pessoa que renuncia àquelas aspirações econômicas, né? Você não vai imaginar um hippie capitalista, enfim, até tem, né? Mas enfim, dentro da acepção assim, stricto sensu de hippie, né? Uma pessoa que renuncia e renuncia também às normas sociais, às normas de conduta sociais e, enfim, que são estabelecidas. Nós temos também a figura do inovador. Já já eu vou dizer por que essa figura está em destaque aqui, eu coloquei em negrito, mas é uma figura que adere aos objetivos, às aspirações econômicas da sociedade, voltando a dizer, no caso dos Estados Unidos, né, enriquecer, mas ela renuncia às normas, gente. Então ela vai fazer de tudo, né, para enriquecer. Vai cometer infrações, vai sonegar impostos, vai lavar dinheiro, vai traficar drogas, vai roubar, vai se associar criminalmente, enfim. O mais importante aqui é a adesão a esses objetivos, essas grandes aspirações de riqueza. E renuncia-se às normas, né? E, por fim, nós temos o rebelde, que renuncia também a ambos, assim como o retraído, só que, diferentemente do retraído, que simplesmente, né, fica como um pária, ele é um inconformado, ele tem um desejo de transformação. Para ele, os valores ali, como os valores de enriquecimento de uma sociedade altamente capitalista, não fazem sentido. Eles deveriam, inclusive, ser transformados. Outros valores deveriam ser colocados no lugar e outras normas também, né? Porque ele também não respeita aquelas normas, não entende aquelas normas como as melhores para o convívio humano. Muito bem, a figura do inovador eu deixei aqui em negrito, é uma figura importante porque ela representa justamente a figura mais anômica, a figura de renúncia às normas, né? A figura do inovador, ela está associada no âmbito criminológico, ela está associada tanto às pessoas que por indisponibilidade econômica ela vai querer aspirar a um objetivo, mas por indisponibilidade mesmo de meios lícitos, né? Porque não é todo mundo que tem condições, que tem herança, que tem capacidade de estudar, de arrumar um bom emprego, mas ela tem aquela fé de que ela quer enriquecer. Então ela pode cometer roubo, pode traficar drogas, né? E também aquela pessoa que tem, ainda que ela disponha dos meios lícitos, o afã dela em enriquecer é tamanho que ela vai burlar leis que impeçam o seu enriquecimento, né? Aí nós temos o caso dos crimes do colarinho branco, em que você tem crimes de sonegação fiscal, crimes contra a ordem financeira, essas coisas, né? Então o Merton não está falando que o fenômeno anômico é apenas um fenômeno das classes menos favorecidas. Na verdade, ele diz que o que gera a anomia é isso, é essa relação entre uma aspiração, né?
e os meios que você tem para chegar a essa aspiração. Se esses meios forem meios lícitos, está um fenômeno normal, estabilizador. A anomia vem quando você recorre a meios ilícitos, né, que não são os meios mais bem vistos mesmo por aquela sociedade, mas você quer chegar naquele objetivo econômico. Isso não necessariamente, o Merton ele não está fazendo um juízo de valor. E ele diz que, por exemplo, a sociedade, ela admira, né, a sociedade norte-americana, ela admirava, inclusive, grandes empresários que sabidamente não eram as melhores pessoas do mundo, não agia dentro da esfera mais lícita, mas tinham conseguido muito dinheiro, né, aquela pessoa esperta que cresceu na vida. E são figuras admiradas socialmente. Ou seja, mesmo tendo praticado atos ilícitos, não é verdade? Lógico que a sociedade se revolta mais contra o pé rapado que está fazendo atos ilícitos porque indispõe completamente dos meios econômicos, dos meios materiais para enriquecer economicamente, né? Isso gera essa seletividade também, não só uma seletividade que acontece muito no sistema de justiça, mas que acontece também no olhar da sociedade, né? A gente tem muitas vezes uma tolerância maior com pessoas que enriquecem sonegando impostos, praticando crimes contra a ordem tributária, enganando outras pessoas, agindo de má fé, coisas assim, né? A gente acha, são grandes pessoas, essa cresceu muito na vida, né? Pois bem, né? A gente tem até, por exemplo, um grande caso norte-americano que é do Donald Trump, né? Ele tem várias denúncias de sonegação de impostos, de coisas e tal, mas ele não deixa de ser admirado por uma parcela muito grande da sociedade que, inclusive, o elegeu como presidente. Muito bem, gente. São essas as duas grandes vertentes, então, das teorias da anomia, né, que eu quis trazer aqui para o âmbito criminológico. Na aula que vem a gente encerra, então, as teorias sociológicas na aula que vem, né? Tô chamando de aula. No vídeo que vem a gente encerra. Se vocês gostarem, puderem se inscrever aí, dar um like no vídeo, seria bem legal, novamente. E aí, espero que tenha ajudado. Nos vemos numa próxima. Até mais.